Olá, meus irmãos, Deus os abençoe em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma conversa ao redor da Palavra de Deus. Hoje eu quero comentar mais uma vez a mensagem Adoção, parte 2, a manifestação dos filhos de Deus. Essa é uma grande promessa para esses dias, de acordo com a promessa de Malaquias, capítulo 4, a manifestação do profeta Elias aqui no tempo do fim. Essa manifestação seria para restaurar a igreja, para levá-la de volta ao fundamento dos apóstolos e dos profetas. Por isso, disse o irmão Branham, na mensagem Um Paradoxo, que haveria uma nova era efesiana, uma igreja que seria tirada das tradições, dos dogmas, dos ensinamentos teológicos, das interpretações bíblicas, e para tirar o povo de Deus dessa confusão, apenas um profeta conseguiria fazê-lo, e esse foi o grande ministério do irmão Branham, tirar a igreja dessa confusão religiosa. Ele soube, como um profeta, tirar tudo aquilo que não pertencia à verdade do Evangelho e levar a igreja de volta à fé original, à fé pentecostal. Pentecostes não é uma organização. Pentecostes é uma experiência. É quando os efeitos do pecado, os efeitos da queda, de acordo com Gênesis, são anulados na nossa vida pelo poder do sangue, e Deus então estabelece o seu reino em nossa alma pela presença, pelo batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo em nossa vida, ele só é possível depois que o pecado é anulado em nossa vida, depois que o sangue é aplicado. Então os efeitos da queda são anulados. Então o Espírito Santo, o reino de Deus, é estabelecido em nosso coração. E à medida que a palavra vai nos limpando, tirando nossa ignorância e estabelecendo a verdade da palavra em nosso coração, veja, o reino de Deus, e o reino de Deus consiste do amor genuíno, amor verdadeiro, e esse é o amor da pedra de coroa. A pedra de coroa é Cristo. Veja, esse amor de Deus é colocado nas nossas almas. Veja, então o Espírito Santo pode operar através desse vaso aonde ele está manifestado. Então em Romanos capítulo 8, nós temos essa grande escritura. Veja, Apocalipse fala de 7 manifestações. Veja, 7 olhos, 7 estrelas, 7 pontas. Veja, 7 mensageiros, 7 trovões saindo do trono de Deus, 7 lâmpadas de fogo, 7 Espíritos de Deus, 7 manifestações. Veja, e a terra estava aguardando essa última manifestação, que é exatamente o ministério de Malaquias 4, que é o mesmo anjo de Apocalipse 10, 7. Veja, Jesus Cristo em seu tabernáculo, veja, a última voz, a 7ª trombeta, para trazer a igreja à condição original. Quando agora o sangue é totalmente aplicado em nosso coração, e os efeitos do pecado são anulados, e a igreja é colocada em posição no corpo de Cristo, aonde podemos dizer, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim, como disse o apóstolo São Paulo. O apóstolo São Paulo foi a primeira voz, a primeira manifestação, a primeira das 7 pontas, a primeira das 7 lâmpadas, a primeira das 7 estrelas. E ele disse, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E uma coisa temos que notar, à medida que Cristo é formado na igreja, isso levanta o ódio de Satanás contra a verdadeira igreja. Jesus disse, sereis odiados por todas as nações, ou de todas as nações, por causa de meu nome. Veja, o ódio de Satanás é contra Deus. Mas como ele não pode atingir Deus, ele atinge a semente de Deus. E eles nos odeiam sem causa, sem motivo, sem razão.
Foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Não havia razão para tanto ódio contra ele, não havia razão para matá-lo, mas na verdade é reino contra reino. Veja, o poder das trevas contra o poder da luz. Então essa manifestação prometida para esse tempo, veja, esse novo Efésios, uma igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Vamos notar que a Bíblia fala no plural, profetas. Tivemos um, o primeiro, esse foi Paulo. Durante as 7 eras foram reformadores, mas na última era, veja, a era gentia encerra-se com um profeta para completar a escritura, apóstolos e profetas. Então a verdadeira igreja ela é tirada das falsas interpretações, dos credos, das tradições, para voltar ao fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então veja, a terra estava aguardando a manifestação dos filhos de Deus e exatamente aguardando o surgimento do profeta Elias, aguardando a manifestação do Filho do Homem. Veja, na igreja, veja, que é o seu corpo. Então, Romanos 8, desculpe, a partir do verso 18, temos essa seguinte escritura: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, a glória de Deus. Ser um com Deus, a unidade de um Deus em uma única igreja. Veja agora o amor de Deus manifestado, a pedra de coroa, Cristo agora. Veja, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. O que é a manifestação? É ser conhecida. Veja, conhecida a verdade da palavra. Então, no parágrafo 49 até o 51 dessa escritura, referindo-se ao livro de Efésios, veja, uma igreja agora que foi feita santa e irrepreensível em amor. Efésios 1:4. Veja, quando ele diz isso, predestinados para sermos santos e irrepreensíveis, significa que os efeitos da queda, os efeitos do pecado são anulados em nossa vida, porque o sangue faz uma asepsia, faz uma limpeza, e ele tira as consequências do pecado. As obras da carne são manifestas: prostituição, heresias, glutonarias, bebedices e todas essas coisas que são efeitos do pecado. Então a fé é restaurada em nosso coração, porque tudo começa aí. De onde caíram nossos pais? Da palavra. Veja, eles caíram porque duvidaram da palavra. Então a fé original seria restaurada na igreja para trazer a unidade da fé. Um só Deus, uma só igreja, um só Pai, um só coração, uma verdadeira igreja edificada em unidade. Esse é o verdadeiro Efésios, onde Deus pode operar, onde não há nada atrapalhando o Espírito Santo. Veja, a incredulidade é tirada do caminho, os efeitos do pecado são tirados do nosso coração e estabelecido ali Deus, e Deus é amor. Veja, Ele opera através de sua palavra. Então, veja, o homem nunca viveu de toda a palavra que procede da boca de Deus, mas aqui, no tempo do fim, há uma igreja predestinada, desde antes da fundação do mundo. Ela foi escolhida nele, e ela foi santificada, aperfeiçoada, através do sangue, em amor. Veja, para que Deus pudesse juntar aqui no tempo do fim, todas as coisas em Cristo. Então diz assim, agora, e na Bíblia, estamos vivendo no último dia, o topo da pirâmide, os peixes cruzados da era de Câncer no zodíaco. Veja, ele estava apontando, veja, as estrelas, veja, apontando o dia, a hora e a mensagem. Veja, no tempo da vinda de Léo, o leão, Apocalipse 10, que ele viria como leão da tribo de Judá, na pedra principal, nos dias da manifestação dos filhos de Deus, vírgula, Elias. O profeta está assinalando Romanos capítulo 8, associando com Malaquias 4 e falando da manifestação da última voz, da última estrela,
Veja, Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Veja, agora um profeta, através do qual Deus poderia falar com a sua igreja e tirar a igreja da confusão religiosa e levá-la ao fruto do Espírito Santo. Veja, vê onde estamos? Estamos exatamente no fim do tempo. Veja, aí ele cita o evento que aconteceu na ONU com Khrushchev e Eisenhower. Khrushchev quer dizer barro, Eisenhower quer dizer ferro, nas Nações Unidas, ferro e barro juntos, quando a pedra cortada sem mãos, o topo da pirâmide, Cristo vindo para golpear a estátua nos pés e desfazer todos os reinos. Veja, 51. O que você pensa do escritor desse livro que o viu e viu onde isso seria manifesto nos últimos dias, esperando e gemendo por aqueles filhos de Deus para se levantarem nos últimos dias com o poder do Espírito Santo no final da era para revelar as coisas secretas desde a fundação do mundo para trazê-lo. E nós sabemos que Deus só pode revelar sua palavra através de um profeta. Então essa manifestação prometida para esse dia final, de acordo com a Bíblia, de acordo com a profecia, e exatamente para lá aonde nós estamos olhando, nós devemos saber que essa é a profecia para esse dia, a manifestação. Então, ainda nessa mensagem, seguindo o parágrafo 132, para nós concluirmos. Veja, aí está você, entrando nessa terra prometida, a manifestação dos filhos de Deus. Como entramos nela? Nós somos predestinados a ela. A igreja, através da presciência de Deus, tem sido predestinada a quê? A sua honra, por sua graça, para a glória e adoração e glória de Deus. Veja, então ele fala, papai, um adjetivo respeitoso e querido. Veja, assentado lá atrás, no princípio, existente de si mesmo, nada ao seu redor queria algo que o adorasse. E então ele preordenou e predestinou uma igreja, e antes da fundação do mundo, e colocou os seus nomes no livro da vida do Cordeiro, quando eles mataram antes da fundação do mundo, para que ele pudesse aparecer para a sua glória, para os seus louvores, no fim do tempo, quando eles reunirão todas as coisas naquele único homem, Cristo Jesus. Observe, é difícil as pessoas aceitarem isso, mas nesse tempo em que nós estamos vivendo, aonde Deus encontra um adorador? Aonde Deus encontra alguém para louvá-lo na beleza da sua santidade? Aonde Deus é honrado? Nas denominações? Jamais. Ele não está lá dentro, ele está batendo na porta. É lógico que ele está do lado de fora, porque lá dentro estão os credos e os dogmas. Quem vai adorá-lo? Quem vai honrá-lo? Quem vai cultuá-lo? Os predestinados. Essa é a manifestação dos filhos de Deus. Para que nós somos criados? Para adorá-lo. Ele não tem quem adore-o. Então ele procura uma verdadeira igreja para adorá-lo. Isso está bem aí, meu irmão. Nunca se mova disso. Por isso o culto é a coisa principal para um eleito. Congregar é a coisa principal para um filho de Deus. Buscar a Deus e aprender no seu templo é a coisa principal para um redimido. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Espero que isso possa entrar em seu coração. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome de Jesus Cristo. Amém.